mundo, mas principalmente assim, por realmente se candidatar para ter essa experiência de estudar fora, de passar um tempo numa universidade da Austrália, de aprimorar o inglês de vocês, que com certeza vai ser uma das experiências mais incríveis da vida de vocês. E estou falando isso como alguém que fez exatamente o que vocês estão indo fazer. Né? Há muitos anos atrás, eu estudei numa universidade australiana também, e digo para vocês que assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, e eu espero que a de vocês seja também. Hoje o que eu quero fazer, na verdade, é uma apresentação bem informal para falar um pouco da experiência de estudar em uma universidade australiana, da experiência de viver na Austrália. Né? Em algumas horas da apresentação, acho que eu vou ser um pouquinho chata até, vou falar da parte de comportamento e tal, mas assim, eu gostaria que vocês soubessem que tudo que a gente vai falar, tudo que eu vou falar hoje para vocês, essa apresentação foi montada baseada em experiências de outros estudantes e em casos que já aconteceram. Né? Vai fazer sentido a hora que eu começar a passar os slides e falar com vocês. Então, a gente não está inventando nada aqui. Na verdade, tudo foi um pouco baseado em casos que já aconteceram. E é uma preparação mesmo para que vocês tenham a melhor experiência possível na Austrália. Né? Porque eu realmente acredito que quanto mais preparado a gente tiver, a hora que entrar no avião para ir para o outro lado do mundo, melhora a nossa experiência de estudar. Então, sobre o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre a experiência de estudar no exterior, né? Um pouquinho como é estudar fora, sair do nosso ambiente, ir para um lugar totalmente novo, sobre a adaptação na Austrália, como é o país, como é o australiano, e algumas diferenças entre o Brasil e o brasileiro e o australiano. Vou falar um pouco sobre as universidades e o sistema de ensino da Austrália, que isso é bem diferente do nosso, né? Vocês vão ver quando estiverem lá, mas assim, só para vocês já irem um pouco preparados. Sobre o programa Study Abroad e o programa Ciências Sem Fronteiras. Algumas informações práticas, mas na verdade a maioria das informações práticas vocês já tiveram no outro webinar que a Laís fez. E um pouco sobre comportamento e compromisso com o programa mesmo. Infelizmente não dá para a gente responder perguntas no meio do webinar, mas depois vocês podem colocar as perguntas de vocês no Facebook, tá? Não é nesse aplicativo, é pelo Facebook, e a Laís vai respondendo para vocês. Então vamos lá. Primeiro, experiência de estudar no exterior. Por que a gente vai estudar fora? Né? Por que escolher estudar fora? Só porque vocês querem conhecer a Austrália? Ou só porque vocês querem melhorar o inglês? Na verdade, a experiência de estudar fora é muito mais do que isso. Né? Para começar, eu acho que a gente escolhe estudar fora justamente para ter uma experiência diferente, para viver num lugar diferente, para experimentar uma cultura diferente. E são essas diferenças que fazem a experiência ficar muito mais rica. Então, eu costumo falar que a primeira coisa que a gente tem que fazer é esquecer o Brasil a hora que entrar no avião e entender que não adianta que a gente querer que as coisas aconteçam da maneira que elas acontecem aqui no Brasil, porque elas não vão acontecer. E isso é que é o mais legal de tudo, é que realmente não aconteça, é que sejam diferentes, e é isso que vai enriquecer toda a experiência de vocês. Né? É lógico que vocês vão pela experiência acadêmica, para vivenciar uma universidade em outro país, em outro idioma, com características diferentes também, mas pela vivência internacional, para conhecer outras culturas, para conviver com pessoas de outros países, e no caso de vocês que vão para a Austrália, não só com australianos. Né? Vocês vão estudar em universidades que têm, em média, entre 20% e 25% de estudantes internacionais. Então, vocês vão estudar com gente do mundo inteiro. Vocês vão estudar com chineses, japoneses, europeus, latino-americanos dos outros países, com norte-americanos, com canadenses, com africanos. Então, realmente, vocês vão ter uma experiência muito rica de troca cultural. Vão conhecer outras culturas, vão conhecer como é a vida na Austrália e como que o australiano vive. Isso é super enriquecedor, né? Para a gente ver que existem pessoas que vivem totalmente diferente da gente e o estilo de vida deles não é nem melhor nem pior, ele simplesmente é diferente. Vão ter um crescimento pessoal e profissional muito grande, né?
para muitos de vocês, essa vai ser a primeira experiência fora de casa, vivendo longe dos pais, vivendo longe da família, até morando sozinho, né? Então, por mais que vocês vão morar com uma família lá, é diferente de morar com a nossa família. Então, o crescimento pessoal de vocês vai ser muito grande e o crescimento profissional. Hoje, o mercado de trabalho busca profissionais flexíveis, com uma visão mais ampla, com uma visão mais global. E essa experiência, vocês vão ficar praticamente 1 ano e meio fora do Brasil, estudando numa universidade de outro país, conhecendo outras culturas. Essa experiência vai enriquecer muito vocês profissionalmente também, né? Vocês vão perceber que a flexibilidade de vocês vai aumentar muito, então a facilidade de adaptação a diferentes situações, a entender como as coisas podem funcionar de maneiras diferentes e se adaptar com isso. E na hora que vocês estiverem no mercado de trabalho, quando voltarem para o Brasil, isso vai ser extremamente rico, extremamente procurado pelos empregadores mesmo. Todos vão melhorar a proficiência no inglês, mesmo quem já fala, apesar que quem está indo agora vai fazer inglês primeiro, para depois fazer a parte acadêmica. Vocês vão ver que o inglês de vocês vai melhorar muito, não só nesse primeiro semestre, quando vocês estiverem estudando inglês, mas também enquanto vocês estiverem na universidade fazendo curso acadêmico, vocês vão ver a diferença a hora que vocês voltarem. E isso é muito enriquecedor para todo mundo mesmo. E, finalmente, assim, vocês vão para lá para estudar. Isso é importante lembrar a todo momento, porque vocês vão estar num país diferente, cheio de coisas para fazer, um dos países mais procurados para turismo no mundo, mas lembrem-se que a prioridade de vocês é estudar. Eu acho que eu vou falar isso algumas vezes durante a apresentação, mas é importante lembrar que vocês estão indo para a Austrália com dinheiro público, existem muitas regras no programa e que a prioridade de vocês é o estudo, é tirar notas boas, é frequentar a aula e é enriquecer mesmo academicamente. Agora um pouquinho, né, sobre a adaptação na Austrália. A Austrália eu acho que de todos os países do mundo, eu diria que é o mais parecido com o Brasil. Né? Em termos, assim, o tamanho do país é muito parecido com o nosso, a diversidade natural, as paisagens, a cultura até de praia, que a gente tem muito, eles têm muito também. Então, realmente é um país bem parecido com o nosso. O australiano ele tem um estilo de vida que eles chamam de laid back, então ele é bem tranquilo, ele é bem amigável. Então, existem muitas similaridades, mas é diferente. É outro país, é outra cultura, eles são anglo-saxões, por mais similaridades que tenham, existem muitas diferenças também. Então, quanto mais vocês conseguirem deixar o Brasil em casa, mais fácil vai ser a adaptação de vocês. Vocês vão para o outro lado do mundo, então não vamos tentar viver como a gente vive aqui no Brasil. Né? Vamos para lá já pensando, não, eu quero viver igual ao australiano, eu quero comer o que o australiano come, no horário que o australiano come, eu quero fazer as coisas que o australiano faz, eu quero entender como o australiano estuda, estudar da mesma maneira e me adaptar a tudo isso. Né? Então, lembrar sempre que não são eles que têm que se adaptar a nós, mas nós que temos que se adaptar a eles. Eu não estou falando nós brasileiros, na verdade, né, o estudante chinês que vai para a Austrália tem que se adaptar à Austrália, o estudante americano vai para a Austrália tem que se adaptar à Austrália, do mesmo jeito que se um estudante australiano vier para o Brasil, é ele que tem que se adaptar ao Brasil, ao brasileiro. Então, lembrar isso, lembrar que vocês estão indo para conhecer coisas diferentes e para viver isso mesmo. E estar aberto a novas experiências, a novas culturas, a entender o estilo de vida deles. Lembrar que, assim, não é porque é diferente que é pior, não é porque é diferente que é melhor, é simplesmente diferente e pode ser muito bom. Mas tudo vai depender de como vocês estiverem preparados para isso. Né? Os hábitos culturais podem ser muito diferentes. Algumas coisas, por exemplo, né? Aqui no Brasil, o almoço é a nossa maior refeição. E o jantar, muitas famílias aqui no Brasil, inclusive, só tomam um lanche ou uma sopa no jantar. Lá é o contrário, o almoço deles é um lanchinho, é um sanduíche, talvez a sobra do jantar que eles levam, mas é uma coisa pequena.
Né? No trabalho, as pessoas comem na frente do computador ao almoço. O jantar é a refeição grande. É uma refeição mais pesada, mas que acontece entre 5 e 7 da noite. Se vocês forem procurar um restaurante às 9 da noite da Austrália, vai ser difícil de achar um aberto. Né? Então, é bom conhecer tudo isso para também não dar fora e não sair para jantar às 10h30 da noite e ficar com fome, por exemplo. Tentar sempre respeitar a cultura alheia, e aí eu não estou falando só do australiano, mas dos outros estudantes internacionais, que podem ter hábitos muito diferentes do nosso, culturas muito diferentes. Uma coisa, por exemplo, que pega muito, né? O brasileiro é muito caloroso, a gente é muito de tato, a gente abraça, a gente beija. Isso não acontece na Austrália. Você se cumprimenta falando um oi, fala um hi ou dá um aceno de mão. Dificilmente até o aperto de mão. Ele não é uma coisa que acontece muito entre amigos. Né? Então, tentar ler como as pessoas se comportam e fazer igual, né, para a gente tentar realmente se adaptar ao estilo deles. E lembrar sempre que assim, vocês vão ter uma oportunidade única. Esse ano e meio que vocês vão passar lá, é uma oportunidade única de viver, de experimentar uma coisa muito diferente. Por exemplo, quando vocês viajarem para um país para fazer turismo, vocês não vão vivenciar isso. Então aproveita mesmo para conhecer e para aproveitar, né, para aproveitar o estilo de vida, que vai ser muito legal. Vocês vão gostar muito, assim. Quanto mais abertos vocês estiverem, mais fácil vai ser a adaptação. Essa parte de comida eu já falei. Uma coisa importante de saber, assim, o australiano é um pouco mais individualista do que o brasileiro. Então, por exemplo, se forem dividir apartamento com australianos, até com pessoas de outros países, a geladeira costuma ter prateleiras diferentes, cada um tem as suas coisas na sua prateleira e um não pega as coisas do outro. Né? Ou às vezes você vai até cada um cozinha o seu jantar, não tem aquele negócio de fazer tudo junto. Isso é muito normal lá, não é porque a pessoa não gosta de você que está fazendo, né, que está fazendo isso. Uma dica que eu costumo dar para os estudantes é tentar, ao máximo, preferir ficar com os outros estrangeiros e com os locais, né, com os australianos, do que com brasileiros. Porque é muito mais fácil a gente chegar lá e só andar com brasileiros. O que vai acontecer? Seu inglês não vai melhorar tanto, você vai acabar levando uma vida que você levaria aqui, mas em outra parte do mundo. Então, o enriquecimento cultural não é tão grande. E mesmo na parte acadêmica, na parte profissional. É super importante vocês conviverem com pessoas dos outros países, do mundo inteiro, porque essas pessoas vão ser contatos para vocês quando vocês voltarem para cá. Né? Contatos profissionais mesmo, são pessoas que estão estudando coisas parecidas com vocês, que de repente vão trabalhar em empresas que vocês podem fazer negócios no futuro. Então, tentar desenvolver essa parte de contato com os estrangeiros mesmo e com os locais, com os australianos. Falar inglês o tempo todo, mesmo entre os brasileiros, tentar falar inglês o tempo todo. Quanto mais vocês falarem, melhor vai ficar o inglês de vocês. E vai fazer toda a diferença quando vocês voltarem para cá. Assim. E uma dica, gente, eu já conheci muito estudante que ficou um ano na Austrália, volta para o Brasil e não fala inglês. Né? Porque realmente só ficou no meio do brasileiro. Então, melhora o inglês na parte da aula, mas não melhora a parte, né, de falar mesmo, de conversas informais. Né? Então, vale a pena vocês tentarem estar sempre com pessoas do mundo inteiro falando o idioma. Homesickness, né? Isso é importante a gente mencionar. Então, o que é? Não sei se todo mundo conhece esse termo, mas homesick é quando a gente está com saudade de casa. Isso, assim, eu garanto que 90% de vocês vão sentir isso. Né? Vai ter uma hora que vai bater a saudade de casa, que pode bater aquela vontade de, eu acho que eu quero voltar, aí vocês, né? Não, vou ficar porque é super legal. Então, como lidar com isso? Né? Normalmente, assim, acontece mais no começo mesmo, até vocês conhecerem gente, até vocês se adaptarem um pouco com o país.
O importante, assim, é fazer amigos, é procurar pessoas. Na faculdade, eles têm os clubes, então tem clubes esportivos, clube de futebol, clube de vôlei, clube de dança, clube de mergulho, uh, clube de estudos latino-americanos, por exemplo. Tentem entrar no máximo de clubes que vocês conseguirem, porque é uma maneira de conhecer gente. As universidades fazem passeios, atividades para estudantes internacionais. Participem de tudo que vocês puderem, porque quanto mais gente vocês conhecerem, mais atividades vocês tiverem, menos saudade de casa vocês vão sentir. E quando tiver com saudade de casa, tem Skype, tem FaceTime, tem várias maneiras de vocês manterem contato com o pessoal daqui também. E para dar força para continuar, né, com os estudos. Uh, e se manter ocupado. O negócio é se manter ocupado. A Austrália é um país onde não faltam oportunidades para se manter ocupado. Então, assim, é só realmente focar no positivo, lembrar que é temporário e normalmente esse sentimento de homesickness, ele passa muito rápido. Né? Então, vem daquela saudade de casa, você fala com a mãe, fala com o pai, fala com o irmão, aí você vai, sai, vai encontrar seus amigos tal, e acaba esquecendo tudo. Então, realmente é só lembrar que assim, existem ferramentas e maneiras de vocês se adaptarem. E se tiverem, né, problema, mais dificuldade, procurar ajuda na própria universidade, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Agora falando um pouquinho sobre a Austrália, né? Vocês vão para um país assim que tem um enorme número de universidades entre as melhores do mundo. Então, a experiência acadêmica de vocês vai ser excelente, a qualidade de ensino é excelente, mas o estilo de vida também é muito bom. Né? Então, é um país jovem, é um país com uma diversidade cultural muito grande, é um país muito acostumado a receber gente do mundo inteiro. Então, a adaptação do estudante internacional acaba sendo muito fácil. Existem milhares de lugares maravilhosos para vocês conhecerem nos finais de semana. Não é para ninguém matar a aula para ir conhecer essas praias lindas. Tem tempo nos finais de semana, quando vocês não tiverem que estudar para a prova, para ir, vai para um lugar, vai para outro. E não existe a necessidade de vocês viajarem para o outro lado do país para ir para um lugar legal. Qualquer cidade que vocês estejam, seja em Adelaide, seja em Canberra, seja em Sydney, seja em Brisbane, existem milhares de atividades turísticas que vocês podem fazer a 1, 2 horas de carro ou de ônibus da cidade. São coisas que vocês podem fazer no final de semana mesmo. O clima é super agradável, é um clima bem parecido com o Brasil, mas é importante lembrar que faz frio na Austrália. Assim, a gente, né, já vi muitos estudantes chegando lá achando que estava indo para o Nordeste brasileiro e que era verão o ano inteiro. Não é. O sul da Austrália, Melbourne, Sydney, Canberra, fazem muito mais frio do que qualquer lugar, qualquer região brasileira, a não ser assim, na região montanhosa do sul do nosso país, por exemplo. Né? Então, a 1 hora de Melbourne tem estações de esqui, 2, 3 horas de Sydney também tem estações de esqui. Então, é importante levar roupa de verão, é importante levar roupa de inverno. Mesmo quem vai para Brisbane, inverno em Brisbane, no meio da noite, às vezes chega a 5, 6 graus. Tá? Então, é importante levar roupa de inverno, mas no verão vocês vão pegar 40 graus. Então, vocês vão pegar as 4 estações. Né? A Austrália é um país super seguro, tá? Mesmo as cidades grandes, tem um nível de segurança excelente, a criminalidade é muito baixa. A gente só pede assim, para as pessoas realmente ficarem espertas, meninas andando sozinhas à noite em ruas escuras. E isso é perigoso em qualquer lugar do mundo, mas assim, é um país extremamente seguro, onde vocês vão perceber que a preocupação é muito menor do que a gente tem aqui. O clima eu já mencionei, tamanho versus a população. A Austrália é praticamente do tamanho do Brasil, a população hoje lá não chega a 22 milhões de habitantes. Né? Então, basicamente a população da grande São Paulo num país do tamanho do Brasil. Então, tudo é muito espalhado, e isso vocês vão notar bastante. Assim, tipo, tem prédios, mas eles ficam, os prédios altos ficam no centro da cidade, meia dúzia, 20 prédios, e aí o resto é só casa. Então, a população vive bastante espalhada e o centro do país é um grande deserto. A população
original da Austrália, nativa da Austrália, são os aborígenes, eles são a população mais antiga do planeta. Eu espero que todos tenham a oportunidade de conhecer e conversar com um ou outro aborígene, porque eles são incríveis, tem muita história para contar mesmo. Eu acho que eu já falei praticamente de tudo isso, né? Lembrar, assim, a parte de contato físico é bem menor que a nossa. O australiano ele é um pouco mais independente do que o brasileiro, ele preza a individualidade mais do que a gente, mas e demora um pouco para a gente ficar amigo dele, mas a hora que ele vira seu amigo, é amigo para toda a vida, assim. Uh, Agora vamos falar um pouquinho sobre o estilo o ensino nas universidades australianas. Chegamos na parte acadêmica, né? O estilo de ensino é muito diferente do brasileiro. Então, começando, por exemplo, todo mundo vai estudar período integral. Aqui no Brasil, quando a gente estuda período integral, a gente fica na faculdade em sala de aula praticamente das 8 da manhã às 5 da tarde. Lá não é isso. Na verdade, o período integral é o tempo que vocês têm que se dedicar ao estudo, seja em sala de aula, seja em laboratório, seja na biblioteca fazendo trabalho, seja fazendo trabalho em grupo. Mas grande parte do ensino de vocês, da aprendizagem de vocês, vai ser feita sozinho. Então, é um estilo que a gente chama de Discovery-Based Learning. O que seria isso? Por exemplo, o professor vai virar para vocês e falar assim, na aula que vem, nós vamos conversar sobre desenvolvimento desenvolvimento de turismo em pequenas cidades, de turismo sustentável em pequenas cidades, por exemplo. E aí, o que vocês vão ter? Aí o professor vai falar, pesquisem. Então, vocês vão ter que ir, passar a semana pesquisando, lendo muito sobre o assunto, e a aula vai ser discutir o que vocês encontraram. Né? Então, tem que se preparar para isso mesmo, porque grande parte da aprendizagem de vocês não vai ser o professor falando, né, colocando a matéria na lousa e passando a informação para vocês. Vocês vão ter que ir pesquisar e ler sozinhos para discutir em sala de aula. Vocês vão passar muito menos tempo em sala de aula do que vocês passam aqui no Brasil, mas a dedicação tem que ser muito grande. Vocês vão ter muito trabalho para fazer, muita leitura para fazer. Então, tomem cuidado, porque às vezes a gente acha, não tenho aula, não tenho muito o que fazer. Não, vocês têm muito o que fazer, tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, tem que fazer trabalho. Os trabalhos são bem densos, né? Exigem muita dedicação. Os horários costumam ser flexíveis, vocês vão escolher as matérias que vão fazer. Então, pode ser que tenha dia que vocês não tenham aula nenhuma, tem dia que vocês têm aula o dia inteiro. Então, isso vocês vão ficar sabendo realmente quando estiverem na faculdade. Isso eu estou falando do curso acadêmico, tá? Eu já vou mencionar o curso de inglês. O curso, o curso acadêmico, desculpa, vocês vão ter lectures, que seriam como se fossem palestras mesmo, né, e que normalmente são salas de aula gigantescas, são nos lecture theaters, às vezes para 100, 200 alunos, e aí depois vocês têm os tutoriais, que são salas bem menores, onde vocês vão discutir o que foi aprendido nas palestras. Né? Lembrar que, assim, muitas vezes na universidade não existe chamada ou eles não pedem presença, mas vocês, como estudantes internacionais, têm que estar lá e têm que estar presente, têm que ir na aula, têm que frequentar a faculdade. Tá? Então, lembrar disso sempre. Prova, por exemplo, costuma ser uma por semestre, 1 ou 2 trabalhos por semestre, uma prova por semestre. Mas com um peso muito grande, onde vocês vão ter que saber a matéria toda do semestre. Né? Então, a dedicação realmente é muito grande. Então, é um estudo contínuo durante o semestre inteiro. E uma coisa que é importante lembrar, assim, muito cuidado com o plagiarismo. Isso é muito sério na Austrália, extremamente sério. É motivo para expulsão, é motivo para assim, cancelamento total do trabalho, muitas vezes para expulsão mesmo, e eles prestam muita atenção nisso.
né? Plagiarismo tanto de copiar e colar coisas da internet, copiar e colar coisa de livro, quanto copiar trabalho de outros estudantes. E eles descobrem, já vê muita gente se dar mal por causa disso. Então, gente, toma muito cuidado, tá? Tomem muito cuidado com isso mesmo. Em termos do... Antes de eu começar a falar de Study Abroad, porque eu acho que eu não tenho um slide sobre isso. Só falar um pouquinho sobre o estilo do curso de inglês. Curso de inglês, vocês vão, na verdade, a experiência é mais em sala de aula, né? Então, provavelmente vocês vão ter entre 4 e 5 horas de aula por dia. Aí o horário vai depender da faculdade onde vocês vão estudar. Então, ele é um pouco diferente do que eu descrevi antes, né? Então, realmente é aula com o professor, fazendo o trabalho na sala de aula, mas é importante que saindo de lá vocês também continuem os estudos. Uma dica que eu costumo dar para as pessoas, assistir muita televisão, porque isso melhora muito o listening de vocês, né, o ouvido. Conversar com todo mundo que vocês conseguirem, na rua, no supermercado, sempre tentar falar inglês e ler muito inglês, né? Não necessariamente só livros acadêmicos, mas pega livro de história mesmo que vocês gostam. Isso vai melhorar demais o vocabulário de vocês e vai ajudar muito na escrita, que é uma coisa que vocês vão precisar muito na hora que vocês estiverem fazendo o programa acadêmico. O Study Abroad. O que é o Study Abroad? O Study Abroad ele nada mais é do que um intercâmbio universitário, né? Então, vocês estão todos matriculados numa universidade aqui, vocês vão fazer um semestre ou um ano em outro país e voltam. Tá? Na Austrália, os estudantes costumam fazer 4 matérias por semestre. Em alguns casos, vocês vão poder fazer 3 matérias e uma pesquisa, ou 3 matérias e um estágio. Aí vai depender muito da universidade, do que vocês estiverem estudando. Mas, em teoria, são 4 matérias por semestre. Existe a opção no programa Study Abroad, tá? Existe a opção de você, por exemplo, estar estudando engenharia e fazer uma matéria de artes. Né? Então, o programa ele permite que o aluno faça isso, mas esse não é o caso de vocês. Né? Então, o que acontece? O programa Ciências Sem Fronteira, ele se encaixou num programa que já existe, que é o Study Abroad, que é o programa universitário. Então, existem muitas regras do Study Abroad que não se aplicam ao Ciências Sem Fronteira. A escolha de matérias é uma delas, né? Eu acho que é a principal delas no caso de vocês. Então, por exemplo, se vocês fossem estudar na Universidade da Austrália, na Universidade de Melbourne, por exemplo, independentemente do programa Ciências Sem Fronteiras, vocês poderiam escolher a matéria que vocês quisessem, contanto que vocês preenchessem o pré-requisito. Dentro do programa Ciências Sem Fronteiras, vocês têm que estudar as matérias de ciência e tecnologia que fazem parte do curso de vocês e que são aprovadas pelo CNPq. Então, é muito importante lembrar disso, né, e checar com a universidade, ver com a universidade de vocês que matérias que vocês têm que fazer realmente para conseguir que elas sejam reconhecidas quando vocês voltarem. Tá? Então, lembrar que sempre que houverem regras diferentes do programa Study Abroad e do Ciências Sem Fronteiras, vocês têm que cumprir as regras do programa Ciências Sem Fronteiras. Né? Por exemplo, viajar para fora da Austrália, essa é uma coisa que vocês não podem fazer também, e isso não é uma regra da Universidade Australiana, e sim uma regra do programa, né, do Ciências Sem Fronteiras. Então, lembrar sempre disso, tá? As universidades oferecem um programa de orientação. Na verdade, vocês vão passar por 2 programas de orientação diferentes. Então, quando vocês chegarem, vai ter um programa de orientação do curso de inglês, e depois vai ter um programa de orientação antes de começar a universidade, o programa acadêmico. É super importante que vocês participem dos 2 programas de orientação. Né? Por quê? Esses programas eles vão dar todas as informações que vocês precisam, tanto para uma melhor adaptação na Austrália, uma melhor adaptação no país, mas também para melhor adaptação na universidade. Ele é obrigatório. Tá? Então, por exemplo, agora na chegada, vocês vão ter informações sobre o SHC, que é o Seguro-Saúde, vão receber a carteirinha de Seguro-Saúde, vão saber quem que vocês têm que procurar quando vocês tiverem algum problema.
Vocês vão conhecer os consultores internacionais da faculdade, que são pessoas que vocês podem procurar se precisarem de suporte, tá? Um suporte acadêmico, estão com dificuldade de aprendizagem, estão com saudade de casa, preciso de alguém para conversar, não sei com quem conversar. Sempre tem esses consultores internacionais para ajudar. E muitas vezes o consultor internacional durante o curso de inglês vai ser diferente da pessoa que vocês vão conversar depois quando vocês estiverem no programa acadêmico. Talvez seja a mesma pessoa, mas é importante participar dos dois programas de orientação para ter todas essas informações certinhas. Mesma coisa, eles vão falar sobre transporte público, desconto que vocês têm, a carteirinha de estudante, como tirar uma identidade australiana, como obter suporte acadêmico se precisar. E também vão falar muito sobre as atividades culturais que acontecem, as atividades, tem algumas que são só para estudante internacional, que são atividades de integração mesmo, outras são para todos os estudantes da universidade, e nesse programa vocês vão ficar sabendo de tudo isso. Agora a parte chata, assim, vou ser um pouquinho chata com vocês, né? Falar de comportamento. Primeiro, assim, realmente, assim, não quero ser negativa, espero que eu não seja negativa falando nisso, mas a gente já teve alguns casos de problemas que aconteceram que são bem pequenos comparados ao número de estudantes indo para lá. Mas quanto melhor a gente preparar vocês, menores ainda vão ser esses casos, né? Então, assim, a primeira coisa que eu gosto de falar para os estudantes é lembrar que vocês são embaixadores do Brasil. Vocês estão indo para a Austrália num programa de bolsas do governo brasileiro para representar os brasileiros, para mostrar como nós somos, para mostrar um pouco da nossa cultura, para mostrar a qualidade do nosso ensino, né, a qualidade do profissional brasileiro, e lembrar disso, lembrar que vocês estão lá como embaixadores do Brasil. E tentar, assim, prestar muita atenção nas atitudes de vocês, no comportamento de vocês, no respeito à cultura australiana, no respeito à cultura dos outros estrangeiros, né? E vocês prestando atenção nisso, realmente a vida de vocês vai ser muito mais fácil e muito mais prazerosa. Gente, cuidado com brigas, né? A gente tem, assim, houve vários casos de estudantes se metendo em brigas na balada, por excesso de álcool. Tomem muito cuidado com isso. Vocês não estão no país de vocês, o inglês não é a primeira língua de vocês, mal entendidos podem acontecer. Então, assim, tomar cuidado mesmo para não se envolver com isso. A mesma coisa com álcool em excesso, com drogas. Assim, drogas, porte de droga, uso de drogas, isso é crime na Austrália. Ninguém precisa ser preso, ninguém precisa, sabe, arrumar problema com isso. Então, tomem muito cuidado mesmo. Para realmente não fazer nada ilegal, para não ter problema. Dirigir alcoolizado é crime da cadeia, então tomem muito cuidado assim também, tá? Se alguém for comprar carro lá, não é para dirigir quando beber, porque para não ter problema mesmo. Cuidado com assédio sexual. Assim, o contato físico do brasileiro, ele é muito maior do que o australiano, eu já falei isso antes. E uma coisa que para a gente é muito natural, o abraçar, o pegar, o chegar na casa do outro sem avisar à noite, para o australiano ou para um asiático, que tem uma cultura muito mais reservada que a nossa, isso não é uma coisa normal. Então, tomar muito cuidado com as atitudes de vocês, que o menor contato pode ser visto, interpretado de uma outra maneira. E o que a gente não quer é que vocês tenham problema mesmo, tá? Parte de segurança na Austrália, que foi o que eu mencionei antes, assim, realmente é um país seguro, a chance de alguém colocar uma arma na cabeça de vocês é praticamente nula, mas existe, tipo, roubo de celular, né, pickpocketing, né, que eles chamam. Então, o roubo de celular, se deixar uma bolsa, alguém pode levar, a chance é bem menor do que aqui, mas pode acontecer. Então, tomar um pouco de cuidado com isso também. Passaporte fica em casa, tira uma identidade australiana, que aí vocês podem usar para sair à noite, se vocês não precisam se preocupar com isso. E, assim, lembrar do compromisso com o programa, né? Então, vocês estão lá para estudar, vocês estão lá para frequentar a faculdade, né? Vocês são embaixadores do Brasil. Lembrar que essa a primeira função de vocês mesmo no país. Não é para arrumar encrenca, não é,
vocês não estão lá para ir para balada, lógico que todo mundo vai sair nos finais de semana, mas lembrar que a prioridade de vocês é estudar e que todas as atitudes de vocês refletem a imagem do Brasil e do brasileiro, tá? Enquanto vocês estiverem lá. Algumas informações práticas para vocês antes de viajar. Lembrar de organizar acomodação, recepção no aeroporto, ou se não forem pegar a recepção no aeroporto, está programado para ter dinheiro para pagar um táxi. Os táxis lá aceitam cartão de crédito, então também não é, assim, não é grande problema. Fazer um check-up geral aqui no Brasil, mesmo tendo seguro-saúde, assim, tentar cuidar tudo que dá para cuidar antes de ir, principalmente dentista, o seguro-saúde normalmente não cobre odontologia, né? Então faz esse check-up geral que é bom. Medicamentos que estejam tomando, ver o que vocês podem levar para a Austrália, pegar receita médica em inglês, para poder entrar no país também, né? Para realmente não ficar sem o medicamento quando estiverem lá. E uma coisa que a embaixada e o consulado brasileiro pedem é que assim que vocês chegarem, para vocês se inscreverem com eles, ou com o consulado ou com a embaixada. Então, entre em contato com eles, passa o endereço, passa o e-mail de vocês, fala que vocês estão no programa Ciências Sem Fronteiras, porque eles acabam mandando bastante informação também para os estudantes. Então, é importante que vocês façam isso. Antes de vir embora, aconselho que todos revalidem o diploma. Isso é feito, é um carimbo que é dado ou pelo consulado ou pela embaixada brasileira também, que isso vai ajudar vocês a hora que voltarem para cá, se precisarem de créditos para revalidar o diploma aqui no Brasil. Lembrar que vocês não podem sair da Austrália sem autorização do CNPq antes do final do programa, tá? Então, se tiver um feriado, existem férias no meio do semestre, não é para pegar e trabalhe, tá? Fica na Austrália, para não ter problema. Todo mundo vai receber um e-mail da universidade, um endereço de e-mail da universidade. E é através desse endereço de e-mail que a universidade costuma se comunicar com vocês. Então, lembrar de checar esse e-mail o tempo todo, tá? E responder rapidamente. Assim, eles esperam isso de vocês. Vão ter que ficar checando 2 e-mails? Vão. Nesse ano que estiverem lá, vão ter que fazer isso. Mas não esquecer de fazer isso, as universidades pedem para tomar esse cuidado. Lembrar que assim, as regras e os prazos das universidades precisam ser seguidos. Eles são bem rígidos quanto a isso. Datas não são flexíveis, datas de prova não são flexíveis, data de entrega de trabalho também não é flexível. Tudo isso é obrigatório e você tem que prestar muita atenção nessa data. Assim, o jeitinho brasileiro não costuma funcionar na Austrália, então a gente está muito acostumado, né? Professor, desculpa, não consegui, não sei o que, não, mas dá um jeitinho. Lá não funciona, gente. Então, não tem muita negociação mesmo, então, sabe, vocês vão ter o prazo é dado assim, com bastante antecedência, se programar para estar com tudo pronto mesmo. Tentar participar de todas as atividades acadêmicas que vocês conseguirem, né? Às vezes tem atividades extracurriculares, tal, que vale muito a pena vocês participarem, porque tudo isso vai enriquecer a experiência de vocês. Estudar bastante, vai precisar estudar mesmo, não é fácil, e se dedicar, mas assim, todo mundo é capaz, se vocês foram aceitos pelas universidades, é porque vocês são capazes, vocês vão conseguir, com certeza, ter notas boas. Né? E lembrar que assim, vocês têm que passar de ano. Tá? A gente teve alguns casos de estudantes que não passaram num número alto de matérias e que tiveram que voltar. O CNPq pediu para voltar antes do final do programa. E ninguém quer isso. Então, realmente lembrar que vocês estão lá para estudar e estudar e se dedicar e tirar notas boas, não faltar na aula, e etc. Lembrar que vocês não podem escolher matérias fora do currículo do programa também, tá? E não trabalhar. Realmente, assim, se dedicar ao programa. Vocês têm sorte de estar recebendo já uma bolsa boa, que dá para viver super bem. Então, passar o tempo de vocês estudando mesmo. Uma coisa que é importante lembrar
né? A gente fala para não faltar a aula, porque isso, lógico, que vai comprometer a aprendizagem de vocês, mas vocês estão com visto de estudante. E o estudante internacional ele não pode ter menos do que 80% de presença. Então, não pode faltar mesmo, tá? Nas aulas. Assim, é importante. Pontualidade é super importante também. O australiano ele é britânico, lembrar disso. Sabe? Atraso não funciona muito no país. E lembrar que assim, vocês têm todo o suporte que vocês precisam da universidade. Né? Então, vocês podem buscar suporte deles, se for, né, para problemas pessoais, para dificuldade de aprendizagem, dificuldade de matéria, achou que não escolheu a matéria certa, precisa trocar, ou meu inglês não está dando conta, como que eu faço, como vocês podem me ajudar? Sempre busquem ajuda quando necessário, tá? Não tenham vergonha de pedir ajuda. O máximo que vocês vão ouvir é com isso a gente não pode te ajudar, mas é bem difícil eles não ajudarem. Na verdade, é o contrário, assim, vocês vão ver que o suporte que eles dão é maior do que o que a gente espera. Em termos das dificuldades mais comuns que os estudantes costumam ter, eu gosto de falar isso até para vocês, né, ficarem preparados. Então, assim, é homesickness que eu mencionei no começo, que é saudades de casa, saudades do pessoal que está aqui, e ele é normal mesmo e vai passando com o tempo, tá? Vocês vão se acostumando. Lembrar que assim, é temporário e quanto mais gente vocês conhecerem, mais fácil vai ser a adaptação. A diferença no estilo de ensino, algumas pessoas acham mais difícil esse estilo de ensino mais independente, né? Então, realmente, tem que ler muito uma dica que eu dou, né? Na época que eu estudei, assim, para mim foi um pouquinho complicado, por exemplo, essa parte mesmo de aprender sozinha. E eu percebi que era muito mais fácil o tempo livre, ao invés de ficar estudando em casa, não, ficar estudando na faculdade, nas bibliotecas da faculdade, no gramado da faculdade, porque vai ter mais gente que está fazendo a mesma coisa que vocês, e aí você troca ideia e um ajuda o outro, isso ajuda bastante. Integração com os outros estudantes, o brasileiro ele é um pouco mais expansivo, então às vezes no começo a gente tem dificuldade de fazer amigos, mas assim, insistam que rola, assim, que o negócio assim, funciona, e principalmente os outros estudantes internacionais que estão lá, e do mesmo jeito que vocês, né? Estão chegando, não têm outros amigos e acabam estando abertos também para a integração. O controle financeiro, gente, lembrar que assim, vocês têm que viver com a bolsa que vocês recebem e dá para viver super bem com ela, mas não dá para esbanjar, né? É um estilo de vida de estudante mesmo e se controlar, anotar os gastos, tal, para conseguir viver com a verba que vocês têm. E assim, conversando com milhares de estudantes, é bem suficiente mesmo. Eu falo para gerenciar as expectativas. Então, realmente lembrar que vocês vão para um outro país, que o estilo de vida é diferente, não vai ter arroz e feijão, a não ser que vocês façam em casa. Difícil ter pão de queijo. Hoje ainda tem. Na época que eu morei lá, isso nem existia. E tudo bem, quando vocês voltarem para cá, vocês vão comer as coisas que vocês estão acostumados. E enquanto estiver lá, vai comer igual australiano, vai experimentar toda a variedade de comida asiática que eles têm, que é incrível, né? E vai vivenciar mesmo, se adaptar a um estilo de vida diferente. E lembrar que, assim, tem dificuldades? Tem, mas tem muitos benefícios. Né? Então, vocês vão voltar para cá, como eu falei antes, muito mais flexíveis, com uma visão global, assim, muito grande. Vocês vão ser pessoas que se adaptam mais fácil a diferentes situações, pessoas com um conhecimento cultural muito maior. Vocês realmente vão ter o perfil profissional que o mercado de trabalho busca hoje, né? Que são pessoas com essas características que eu mencionei antes, assim, pessoas globalizadas, que falam outros idiomas, e que estão acostumadas, que se adaptam a diferentes circunstâncias. E, finalmente, vão voltar com uma qualificação acadêmica internacional, né? Uma experiência de estudar numa outra universidade. Então, assim, o que eu digo para vocês, assim, vocês são muito sortudos, né? Vocês têm uma oportunidade incrível.
que tem muita gente aí que queria ter, não só a oportunidade, vocês tiveram a coragem de ir atrás disso e conseguiram. Então, aproveitem muito, aproveitem cada momento, cada minuto, uh, e, e voltem para cá com uma bagagem gigantesca e com uma experiência assim, muito, muito rica. Pessoal, é isso. Desejo para todos uma ótima viagem. Se precisarem de qualquer coisa, assim, estamos aqui. Tá? Aqui tem meu e-mail. Vocês têm todos os contatos na Latina Austrália também, né? São pessoas que estão bem próximas de vocês. Se tiverem dúvidas, coloquem as perguntas no Facebook. Qualquer coisa, a Laís entra em contato comigo também, eu ajudo a responder. E, assim, tenho certeza que vocês todos vão amar a experiência e vão ter um ano e meio incríveis, um ano e meio incrível na Austrália. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom, pessoal, aqui é a Laís agora. Só queria agradecer a vocês pela participação. A palestra, a gente teve um pequeno problema e acabou sendo limitada, então vocês que entraram, algumas pessoas ficaram de fora. A gente vai ver se consegue fazer um outro webinar para essas pessoas que ficaram de fora ou disponibilizar algum material. Mas é isso. Muito obrigada, boa noite, boa viagem para vocês. Espero que vocês aproveitem muito e seja uma experiência incrível. Tchau, tchau.